SQL, NoSQL, SQL, NoSQL, seja lá o que for. Você sabe a principal diferença entre eles? Você sabe quando usar cada um? Bora que eu te explico em 10 minutinhos. Fala Dev, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, eu te pedi humildemente, deixa o seu like para o nosso vídeo, se inscreve aí para receber mais conteúdo e a gente conseguir continuar, né, mantendo aí a produção de conteúdo, ainda que esporádica, né, esparsa, mas tentar contribuir para o nosso cenário de desenvolvimento brasileiro, beleza? Bom, esse vídeo hoje não vai te ensinar o que é SQL, tá? Ele parte do pressuposto que você já sabe o que é, que você já tem alguma naturalidade ou experiência aí com banco relacional, tem ideia mais ou menos o que é. Nem vai te ensinar como operar bases de dados não relacionais ou NoSQL, né, NoSQL. A ideia aqui é te dar uma diferença entre eles e você ter uma noção de quando se deve seguir por um caminho ou seguir por outro, beleza? Bom, vou compartilhar a tela aqui, acho que fica mais fácil a gente falar usando aqui o whiteboard. Bom, vamos lá então, né? Fiz esse mapeamento mental aqui rapidinho para que a gente possa enxergar de maneira ampla e clara as diferenças básicas entre essas bases aí, né? Bom, primeiro é a clássica, né? Vamos começar com os bancos de dados relacionais, né? As famosas bases SQL, né? Bom, gente, base SQL, acredito que todos vocês conheçam. Se não conhece, tem que conhecer antes de assistir esse vídeo. Mas, como a gente sabe bem, são bases para manipular dados estruturados, né, em tabelas, modelos de dados mais rígidos, né, com linhas e colunas, relacionamentos fixos, né, aquela coisa mais definida, aquele domínio de negócio mais definido, né, que a gente vê aí em 90%, 80% do caso dos sistemas. Usa SQL para manipular dados, né, inclusive a gente chama elas de base SQL, apesar de ser a linguagem de manipulação e da própria base e dos dados, ela acaba dando nome, né, que nem Gillette e etc. Mas o coração dos bancos relacionais, né, e acho que é o principal indicativo de onde eles devem ser usados, está aqui, ó, nas transações S, que a S é um acrônimo velho conhecido, né, que diz respeito à atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Vou falar rapidinho sobre isso. O que é atomicidade? É o famoso 0,1, tá? Quando você abre uma transação e você altera N objetos no seu banco de dados, fazendo operações das mais variadas, e você encerra a transação, ou tudo funciona ou nada funciona. Então, se você alterou 10 objetos, e aí o banco foi fazendo esse salvamento, né? Quando chegou lá no oitavo ou nono, deu um problema, ele vai desfazer tudo que ele fez nos anteriores. Então não existe uma transação parcial. Ou faz tudo ou não faz nada. Por isso, o 0,1. Isso é muito importante em vários cenários. A consistência de respeito aos constraints que você define lá no seu banco. Lembra quando você define uma chave estrangeira, um tipo de dados, um índice de unicidade, né, para não repetir um CPF, uma determinada tabela? Esses são os requisitos de consistência da sua base, e um banco relacional ele assegura, né, que as transações, as gravações de dados, as atualizações vão respeitar essas definições de consistência. Isso ele a garante, beleza? O outro é o isolamento, que diz respeito a várias transações acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito comum em qualquer banco de dados, em qualquer sistema, especialmente para fora, né, como a gente fala, sistema externo. Ele garante que as transações ocorrendo em paralelo não vão se afetar entre si, né? Não vai haver ali um race condition, uma condição de concorrência entre essas transações. E por fim, a durabilidade, que é o seguinte: se uma transação é finalizada com sucesso, né, os dados são gravados e a operação é encerrada, aquele dado ele vai continuar ali, mesmo que ocorra uma falha de energia, o servidor caia, a instância caia, né? Isso vai ser preservado ali, porque em última instância isso fica na memória persistente, também conhecido como disco, né? Ou HD. Então isso a gente vai falar lá no final, mas acho que é a principal característica para você usar a base relacional, é você precisar dessa integridade, dessa consistência dos dados e das transações. Escalabilidade aqui é vertical, tá? Normalmente você escala colocando mais CPU, memória ou disco na sua máquina. Ah, mas não dá para escalar horizontalmente? Dá, existem estratégias aí de replicação, master slave, só que em geral são estratégias mais custosas, mais difíceis, mais chatas de fazer. Então, né, você deve saber, quando você começa a ter problemas de performance na sua base, a primeira coisa que você tenta, vou botar aqui mais recursos, porque é mais fácil de fazer, você não tem que ficar gerenciando instâncias diferentes, em que você escreve em uma, ele replica para as outras, enfim, né, ou tem que ficar fazendo sincronização, que pode dar um monte de problema.
Então a escalabilidade vertical aqui ela é mais fácil e normalmente é o primeiro caminho a ser seguido. E aqui exemplos clássicos, né, pessoal? Oracle, SQL Server, MySQL, MySQL, ou MariaDB, que é um fork do MySQL, PostgreSQL, DB2, etc, 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 etc. Tá? Isso aqui, pessoal, o banco relacional é aquele safe spot, né? Ali não tem erro, né? Você pode desenvolver praticamente qualquer aplicação ali, inclusive armazenar dados não estruturados, que é o que a gente vai falar agora, em bancos relacionais, tá? É possível, tá? Só que, como a gente vai ver agora, com o advento dos bancos NoSQL, né, você agora tem ferramentas mais especializadas para lidar com esse tipo de dados, especialmente se for um grande volume de dados. Se você tem um pequeno volume de dados, digamos um cenário que você já tem lá a sua base relacional muito bem, né, estabelecida, com tudo já conectores e APIs e tal. E aí surgiu um caso de uso que você tem que lidar com uma quantidade pequena de dados não estruturados. Pô, você não precisa instanciar, de repente, uma base no SQL para isso. Você pode até usar a sua base relacional. Agora, se isso começa a crescer, aí a gente já começa a entrar em outro cenário. Então vamos falar rapidinho aqui do banco NoSQL. Bom, os bancos NoSQL, ao contrário dos bancos relacionais, ou SQL ou SQL, né, eles armazenam dados não estruturados ou semi-estruturados. Né? Os bancos NoSQL orientados a documentos armazenam, por exemplo, JSON, XML, o MongoDB armazena o BASON, né, que é o BSON, que é uma estrutura similar ao JSON para armazenar arquivos binários. Então, assim, o JSON tem uma estrutura, o dado não está totalmente não estruturado, né? Então a gente fala semi-estruturado, mas você faz operações direto em valores JSON, né? Outra natureza de bancos NoSQL são os pares-chave-valor, também conhecido como dicionário, ótimos aí para usar em cache, né? E etc. Tem bancos orientados a colunas, esses bancos são parecidos com os relacionais, né? Imagine que você tem tabelas, mas você tem as colunas armazenadas separadamente. E aí você tem consultas e operações orientadas somente a colunas. Esses bancos de dados normalmente são usados em cenários de altíssima performance. Tá? O pessoal aí até faz shard em cima disso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo 7 estratégias para você escalar sua base de dados. Eu falo um pouquinho sobre o sharding. Eu vou linkar ele aqui. Né? Bancos de grafos, né, que apesar de serem, né, muito nichados, né, você não vê aí com de forma muito comum bancos de dados orientados a grafos, apesar de estar crescendo nos últimos anos. Tá? Eu tive até numa conferência da Gartner recentemente, fiquei até impressionado como esse mercado tem crescido. Mas são bancos mais especializados, que armazenam relacionamentos, né? Porque grafos, na verdade, você lembra que é grafo, né? Por favor. São relacionamentos, são redes de relacionamentos. Então, o case, assim, default para bancos de dados orientados a grafos é rede social, né? Relacionamentos entre as pessoas, entre postagens e etc. E por fim, assim, dizem que os bancos NoSQL eles armazenam qualquer coisa, né? Podem armazenar objetos, no geral. Você pode definir o formato. Então ele é muito mais flexível. A palavra aqui é flexível. Você pode armazenar qualquer coisa aqui, né? Para você fazer operações e armazenamento diferente do banco SQL que você tem que armazenar dados em tabelas, linhas e colunas. Lá, mas tem o blob. Você pode armazenar binário em base relacional também, né? Mas, né, não é mais a única opção. Outro ponto, né? Bom, o nome é NoSQL, NoSQL, que na verdade não é nem não SQL, é Not Only SQL, né? Mas em geral você não usa SQL em bases NoSQL, você usa em geral APIs, tá? Cada solução tem lá uma API ou tem uma linguagem própria, isso varia bastante. Falando um pouquinho aqui de escalabilidade, ela difere um pouquinho da escalabilidade vertical do banco relacional, né? Porque esses bancos, como a gente vai falar agora aqui nesse quadradinho sobre Basic, que é muito diferente do ACID, né? Bancos NoSQL, e preste atenção nisso, não são tão focados em integridade e consistência dos dados. Tá? Isso é um ponto muito importante. Então, falando aqui sobre o Basic, que como eu estava dizendo, é bem diferente do ACID, né? O B, né, ele vem de... Na verdade não é nem B, é BA, tá? Tá até erradinho, faltou o A em vermelho aqui, mas aqui é Basic Availability. O que é Basic Availability? Disponibilidade básica. O banco NoSQL, ele garante que as operações vão responder, ainda que as informações não estejam 100% ainda atualizadas, tá? Ele não é diferente das transações ACID ou ACID, né, que quando você comita já está tudo em seu devido lugar. Essas bases não relacionais, elas pedem, né, elas, em troca da alta performance e da flexibilidade, elas pedem a você um pouco mais de tempo para se organizar internamente. Inclusive tem muito a ver com esse soft state aqui, que é estado flexível, né? O estado do banco
diferente do banco relacional, ele pode inclusive mudar, tá? Por rotinas internas de reorganização, otimização, ele pode ter um estado levemente diferente do que a última vez que você interagiu com ele, mesmo se você não introduziu dado nenhum, tá? Então, perceba que é mais um componente relacionado a uma consistência não tão forte assim. E por último, esse eventually consistent, que basicamente encerra isso que eu estou dizendo, né? Arremata consistência eventual, ou seja, o banco garante que em algum momento, né, todos os nós, né, os dados ali dentro dos relacionamentos vão ter alguma consistência, vão estar consistentes, tá? De acordo com o que você inseriu ou atualizou, mas podem haver momentos em que isso não acontece de novo por causa de rotinas internas, de otimização e reorganização, para que ele continue performando bem, já que o foco aqui é performance, lembre-se disso. Então, base e acid são muito diferentes, né? O acid é o clássico, tradicional, é consistência, atomicidade, é 0 ou 1, ou grava tudo ou não grava nada, né? As regras do seu domínio têm que ser respeitadas. Ali, normalmente, a gente coloca coisas ou sistemas de missão crítica. No NoSQL, você normalmente armazena dados em grande volume, não estruturados e que não tem, né, tantos requisitos assim de consistência e integridade dos dados. Para finalizar, pessoal, que conclusões a gente tira em relação a essa comparação, né, em relação a esses dois? Primeiro é que SQL e NoSQL não são rivais, tá? Não é SQL versus NoSQL. É claro que isso aqui é uma comparação visando saber quando a gente usa o quê. E eventualmente uma solução você pode até usar os dois, tá? Eles se complementam. Você tem que decidir se você quer ACID ou BASE. Como eu estava dizendo, você quer integridade e consistência ou você quer flexibilidade e performance. Como eu estava dizendo, prefiro SQL em cenários onde a integridade e a consistência é um requisito, um requisito indispensável. Tá? O NoSQL ele se aplica bem em cenários de dados não estruturados ou semi-estruturados, especialmente em largos volumes de dados. Tá? Dados muito acessados, cache, como eu falei, relacionamentos em relação a base de dados de grafo, né? Um uso também muito clássico para esse tipo de banco, né? Especialmente o banco orientado a documentos, são redes sociais ou sistemas em que você tem muitos usuários que interagem entre si, porque ali você tem postagens, mensagens privadas, né? O perfil do usuário, dados que são muito acessados e que podem ser armazenados em JSON, por exemplo, tá? Que não precisam de tanta integridade assim. Normalmente, tá? Esse tipo de cenário, você tem os dados salvos em uma base relacional para eles terem integridade e consistência, mas você tem camadas de cache usando Redis ou uma base NoSQL, né? Uma outra base NoSQL na frente para acelerar, né, o acesso a esses dados, a distribuição desses dados e mesmo a parte analítica de extração de insights, tá? Você normalmente pode trabalhar com esses caras também por causa do grande volume, beleza? E aí, curtiu? Ficou alguma dúvida? Não concorda com alguma coisa? Tem algum cenário diferente? Comenta aqui, vamos interagir. Quando você usa SQL, quando você usa NoSQL, já usou SQL em cenários em que era para usar NoSQL e vice-versa? Funcionou bem? Fala pra gente. Por fim, peço humildemente que você se inscreva no canal, deixe o seu like, dê essa força para o nosso trabalho continuar aí, beleza? É isso. Valeu!